agricultores, principalmente da Serra Gaúcha, já estão atentos às mudanças climáticas. É que nos próximos meses há expectativa de que geadas em períodos atrasados e redução do volume de chuvas venham a impactar a produção de uvas na região. Para saber o que o agricultor pode fazer para evitar estragos e um grande prejuízo, é que convido Henrique Passos dos Santos, pesquisador da Embrapa Uva e Vinho, que tem ali a unidade em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Seja muito bem-vindo e boa noite. Boa noite a todos. Pois é, né? Eu acho que a situação exige que medidas preventivas sejam adotadas, né? Porque dessa forma a gente pode estar evitando um estrago grande ali no plantio ou até na interferência, lógico, na qualidade da produção, né? Sim, nessa fase agora em que se encontram os parreirais, né, nós estamos saindo do período de inverno e início de brotação. É mais ou menos uma fase que se define, né, o potencial de produção aqui na região da Serra Gaúcha. Ou pode colocar assim todos os vinhedos da região sul do Brasil que tem influência, né, do inverno, né, de frio no período de inverno. E nessa condição, então, a planta entra numa condição de dormência, ela perde as folhas, e nessa fase agora ela começa, então, uma nova brotação e um novo ciclo de produção. Esse ciclo de produção ele é influenciado, claro, pela soma de frio que aconteceu no período de inverno e agora, nessa fase, a soma de calor. Cabe ressaltar que nós estamos partindo agora basicamente o terceiro ano, né, influência do Laninha. E nessa condição nós temos um inverno, uma condição de seca, né, nesse período aqui do sul do Brasil, né, e o inverno acaba sendo também seco, né, teve um período, uma soma de frio relativamente boa até junho, entretanto nós tivemos um julho quente. E esse julho quente acabou antecipando a brotação das parreiras, né, e não só das parreiras, mas de pessigueiros, macieiras, outras fruteiras de clima temperado. E agora, em agosto, nós já tivemos novas frentes frias, geadas, né, e que muitas áreas acabou, então, comprometendo, queimando essas novas brotações em função desse frio, né, que atinge o ponto de congelamento. Nesse cenário assim de geada, na verdade, o que tem que ser feito é muita ação preventiva, né? Que o produtor avalie a sua área, identifique, porque não é um impacto generalizado, nos locais que tem mais risco, talvez tenha que substituir cultivares, para ter cultivares com a brotação mais tardia. Nós estamos já com o terceiro ano de Laninha, então possivelmente isso possa se tornar uma realidade frequente daqui para frente, né? Então é importante que o produtor fique atento, né, com relação à data de brotação e que tenha brotações mais tardias. Claro, existem alguns procedimentos que podem ser adotados, que a gente chama de ações ativas para combate à geada, mas são recomendações que precisa, né, um apoio técnico. Recomenda-se então que o produtor busque, né, um apoio técnico. Nós aqui da Embrapa podemos dar esse suporte, porque não se pode adotar medidas sem a devida adequação técnica, porque pode, às vezes, gerar mais prejuízo do que benefício. Imagino. Henrique, um telespectador também havia notado uma dúvida, porque é importantíssimo também essas observações técnicas quanto à poda, né? A poda também, os cuidados com fungicidas, tudo são medidas que realmente colaboram aí, se bem adotadas, para a preservação do plantio, né? A brotação acontece normalmente nas gemas que são mais apicais na planta. Então, são as gemas que vão ser retiradas no momento da poda. Então, a estratégia, por exemplo, que pode ser adotada é uma poda mais tardia, deixando essas gemas mais apicais brotarem, e aquelas gemas de interesse, que são as gemas mais basais, não estão brotadas em função dessa dominância apical. Então, pode-se ganhar, às vezes, uma semana e meia, com relação a atraso, né, na data de brotação, que é uma estratégia também que pode ser utilizada para fugir, às vezes, de um momento de risco. Entretanto, não se pode garantir 100% de êxito, né, nessa questão, porque, às vezes, geadas podem estar acontecendo em meados, né, de setembro até final de setembro. Nós já tivemos casos aqui em outubro com geada, e nesses casos, essas geadas muito tardias, que são influenciadas por esses anos de Laninha,
realmente são geadas de grande impacto que não, infelizmente, não podemos evitar, a não ser, claro, adotando alguma ação ativa, né? E dentre as ações ativas, talvez uma irrigação por aspersão, né? A técnica, né, de evitar congelamento ou de tecido por irrigação por aspersão pode ser uma técnica recomendada. Um fato importante, até que você mencionou, que é a questão do risco, né, nos próximos meses, né, de estiagem, né? Ano de Laninha é um ano que pode haver restrição. O ano passado teve uma grande restrição hídrica, nós tivemos, então, comprometimento em algumas áreas com relação à produção. Muitas áreas, claro, que não têm investimento em irrigação. Cabe ressaltar que o sul do Brasil não tem esse hábito de adotar irrigação, até porque chove o normal, né? É chuva acima, próximo de 100 milímetros mês. Então, o pessoal não está muito acostumado com relação a adotar sistema de irrigação. Mas como nós já estamos no terceiro ano de Laninha, né? Então, recomenda-se que a pessoa preste atenção, busque talvez algum investimento nesse sentido para amenizar, né, futuros prejuízos com relação a déficit hídrico. Sem dúvida, né? Essa questão da instalação de pontos de irrigação estratégicos, né? É fundamental aí, seria fundamental para o produtor manter uma boa colheita. Agora, Henrique, a Embrapa, é importante a gente dizer também que a Embrapa tem uma publicação que pode auxiliar, né, o agricultor nessa missão, né? Sim. Essa publicação aqui, até tivemos agora um momento a fala aí de um técnico do INMET, né? Nós temos aqui na Embrapa, na região sul do Brasil, reuniões frequentes com a equipe do INMET, não só a equipe do INMET, mas muitos profissionais associados à parte da agricultura, e sempre fizemos, a partir dessas reuniões, que são quadrimestrais, uma análise do que aconteceu com relação à parte meteorológica, e o que pode acontecer, né, nos próximos 3 meses. E é feito, então, um boletim, né, de uma análise do que passou e do que pode acontecer ainda, destacando principalmente medidas, né, de manejo para amenizar risco, para contornar, às vezes, que vem acontecer em função de uma adversidade, né, meteorológica que está prevista. Esses são um boletim, tá? É o que a gente chama de boletim agrometeorológico. Está disponível no nosso site da Embrapa o Vivinho, né, e livre para todo mundo acessar e baixar, né, e ter acesso a essas informações. Presença, então, aqui do pesquisador da Embrapa o Vivinho, Henrique, muito obrigado pela presença aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade. Estamos sempre à disposição. Até a próxima.